Olha, um áudio enviado pelo prefeito Daniel Sucupira à parte da imprensa de Teófilo Otoni, falando a respeito da greve dos servidores públicos municipais, gerou polêmica entre sindicalistas e o movimento grevista dos servidores aqui em Teófilo Otoni. Nessa sua declaração, o prefeito teria dito que não tem condição de dar o reajuste para os servidores municipais da revisão geral anual e nem pagar o piso nacional com reajuste de 33% oferecido pelo governo federal para os professores. O pior de tudo isso é que durante sua fala, o prefeito disse que recebeu inclusive a sugestão de alguém dizendo: por que o senhor não fecha o restaurante popular e o médico noturno para aumentar o salário dos servidores? E isso causou ainda mais revolta na categoria, já que, de acordo com os sindicalistas e com os próprios servidores, ninguém jamais faria esse tipo de reivindicação, até por reconhecer a importância do restaurante popular e do médico noturno para as pessoas, e que foi uma tentativa do prefeito de jogar a população contra o movimento grevista, contra os trabalhadores da educação e contra os servidores públicos municipais de uma maneira em geral. O entendimento também foi o mesmo do vereador Gabriel Guzmão ao tomar conhecimento do áudio enviado para parte da imprensa pelo prefeito Daniel Sucupira. Imediatamente, o Gabriel Guzmão rebateu, inclusive também nas suas redes sociais, e mandou um áudio dizendo que considera absurda essa colocação feita pelo prefeito de Teófilo Otoni, Daniel Sucupira, numa tentativa clara de se esquivar dos problemas e jogar a população contra o movimento grevista que reivindica os seus direitos. Vamos acompanhar o que disse o vereador Gabriel Guzmão, mas antes eu faço aqui uma colocação do que ele postou nas suas redes sociais. Ele colocou lá: @Daniel Sucupira foi infeliz, desrespeitou a educação municipal, que reivindica direitos consolidados pela Constituição Federal e por outras leis federais. Quem não o conhece chora com tanta dramatização da mentira. Seja justo, pelo menos uma vez na vida. @Daniel Sucupira, publicou o vereador Gabriel Guzmão, que depois também publicou um áudio falando desta colocação feita pelo prefeito para uma parte da imprensa em Teófilo Otoni. A gente está sendo sempre questionado acerca das manifestações que o prefeito tem postado nas redes sociais e nas entrevistas que ele tem concedido referente ao pleito da greve dos servidores da educação, da saúde, enfim, de todo o acervo dos servidores do município de Teófilo Otoni. Em relação à educação, primeiro ponto nós temos que destacar é que a fala dele é uma fala bastante sensacionalista, quando ele diz que algumas pessoas estão pedindo para acabar com o restaurante popular, com o médico noturno. Não, isso não é verdade. Ele está sendo sensacionalista, ele está trazendo um drama para tentar comover a população de Teófilo Otoni de algo que ele não tem competência para resolver. A verdade é essa. Porque quando você diz que vai fechar médico noturno, que são programas bons, de fato, a população que não tem acesso à informação compreende da forma que ele está falando, que não é a forma verdadeira. Então, ninguém está querendo que feche restaurante, ninguém está querendo que se encerra médico noturno. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, até porque os recursos do restaurante popular, os recursos dos médicos, dos PSFs noturnos, não são recursos da educação. Então, não tem por que fechar. Ou então ele está praticando crime de pedalada fiscal, utilizando recursos de outras matérias, de outras pastas temáticas na educação, e isso é verdade, todo mundo sabe. Em relação à suposta ausência de recursos, é mais uma afirmação que não procede, tendo em vista que existem leis que garantem um complemento de repasse por parte do governo federal, devendo o município apenas prestar informação de cunho fiscal e solicitar o aporte financeiro. O governo federal, por sua vez, analisa as informações prestadas pelo município e vê se o município tem razão ou não para encaminhar a complementação dos repasses para os municípios que fizerem as solicitações.
Digo isso porque, além de tudo, nós temos sempre, salvo engano, anualmente, nós temos os novos cálculos que são feitos, novas informações prestadas por cada município para encaminhamento de recursos via Fundeb. E esse montante se altera, às vezes aumenta, às vezes diminui, e nós tivemos uma crescente para esse ano, então os recursos aumentaram. Agora, fazendo um simples cálculo, no ano passado ratearam as sobras do Fundeb pagando 14º e 15º salário. Se nós pegarmos o valor recebido por cada funcionário no total de 14º, 15º, dividir por 12, nós vamos achar quanto cada funcionário recebeu de forma diluída mensalmente a título de rateio. E aí a gente faz um cálculo simples desse e nós conseguimos perceber que só a título de rateio nós já temos verba suficiente para pagar os 33% que a educação está pretendendo. Ou seja, o ano passado nós pagamos quase 6, 7 bilhões de rateio. Esse valor, só o valor do rateio, ou seja, a sobra é suficiente para pagar a recomposição pretendida pela educação. Então são justificativas que não são adequadas. A gente precisa ser atuante, o profissional da educação de Teófilo Otoni precisa ser atuante em relação ao Conselho Fundeb, em relação ao Conselho de Educação, para que nós possamos fiscalizar durante o ano e agora durante o ano de 2022 todas as verbas que são empregadas na educação, para que quando chegar no final do ano a gente não tenha mais mentiras sendo contadas para tentar de alguma forma se esquivarem de suas obrigações. O posicionamento em relação à fala de hoje minha, de Gabriel Guzmão, vereador do município, é completamente contrária e reconhece que o prefeito falou coisas de forma absurda, tentando mais uma vez jogar a população contra os profissionais da educação, e ele não tem direito de fazer isso porque a culpa de tudo que está acontecendo é justamente dele. Agora são 8h41. Olha, eu quero fazer uma colocação a respeito do que foi dito pelo prefeito, para um áudio enviado para uma parte da imprensa aqui em Teófilo Otoni, porque a colocação que ele faz é muito grave, gente. Os servidores públicos municipais já estão passando por um sofrimento danado. Servidor que está sem um reajuste de salário desde 2016 da revisão geral anual. Professor que deveria estar sendo valorizado, não consegue aí o seu direito do piso nacional da educação. Aí o prefeito, ao invés de negociar com essas pessoas, de apresentar uma proposta, ou mesmo chegar e dizer, olha, eu não tenho condição de fazer nada, não vou dar aumento para ninguém, ele faz o quê? Ele diz que os servidores, que alguém pediu para ele fechar restaurante popular e médico noturno para poder garantir o pagamento desses profissionais. Ô prefeito, se alguém fez isso, a obrigação do senhor, como chefe do executivo, é vir a público e dar nomes. Diga quem foi que pediu, se foi o sindicalista, quem foi que fez esse pedido para o senhor fechar médico noturno. Primeiro é o seguinte, a saúde de Teófilo Otoni já está um caos, precária. Se fechar o pouco que tem, termina de arrasar a cidade. E lá também tem servidores que dependem do emprego, que precisam trabalhar. O próprio restaurante popular, que é uma coisa que atende famílias carentes em Teófilo Otoni, aí usar desses instrumentos, que são raras, poucas coisas boas que ainda se tem aqui em Teófilo Otoni, usar desses instrumentos para poder jogar a população contra o movimento dos servidores, isso aí não dá. O senhor pode chegar para o servidor e dizer, eu não vou dar aumento, eu não tenho dinheiro, não tenho como pagar. Agora não faz isso não. Isso é feio, isso fere inclusive a honra e a dignidade do próprio trabalhador. O trabalhador da prefeitura se dedica tanto, o servidor público municipal se dedica tanto em várias áreas para atender o município. Aí vem e faz uma colocação como essa, jogando a população, e principalmente a população de baixa renda, contra os trabalhadores que estão reivindicando de maneira justa, de maneira legal, os seus direitos. Isso não é uma postura que se espera do chefe do executivo municipal. Apresente os problemas, mostre por que o senhor não tem condição de dar o reajuste, mas não jogue as pessoas umas contra as outras, a população contra os trabalhadores que já estão sofrendo tanto há tantos anos com esses problemas graves aqui em Teófilo Otoni. Então, se alguém disse realmente isso que o senhor está falando aí, sugeriu fechar restaurante popular, fechar médico noturno, que o senhor dê nome. Quem foi que sugeriu isso? Quem foi que pediu? Quem foi que falou para o senhor fechar restaurante popular? Até porque dinheiro da saúde, médico noturno, não pode ser desviado para a educação, para pagar outros servidores, Dinheiro de restaurante popular também não tem nada a ver com pagamento de folha de servidor. Se alguém fez isso, que o senhor dê nomes, então, para não comprometer toda uma classe, uma categoria que está reivindicando aquilo que é justo, aquilo que é direito.
Gente, pelo amor de Deus, um prefeito que é do Partido dos Trabalhadores, um partido que ao longo de décadas foi um dos principais incentivadores de greves nesse país. Inclusive o próprio presidente da República, que projetou seu nome através de greves dos operários, dos metalúrgicos, lá em São Paulo, nas grandes capitais, o ex-presidente Lula. Agora, quando alguém faz uma greve contra alguém que está na coordenação do Partido dos Trabalhadores para reivindicar aquilo que é direito e é justo, não pode, tenta jogar a população contra essas pessoas. Então, são dois pesos, duas medidas. Não pode ser desse jeito, gente. É triste isso. Né? Teoflotone não aguenta mais essas coisas. Joga com a verdade. Fala, não tem dinheiro para poder pagar, eu não tenho condição, o recurso não veio. Tá certo? Mas, não, se eu for fazer isso, alguém sugeriu fechar restaurante popular, fechar médico noturno. Aí o senhor joga a população contra os trabalhadores que o senhor próprio administra? Não dá para entender, né?